Hora do quadro Fala Saúde. Hoje vai tirar suas dúvidas sobre dois problemas de saúde que ocorrem no sangue, a anemia e a leucemia. E quem nos ajuda é a médica hematologista Fernanda Cordeiro, que já está aqui no estúdio e conversa com a gente. Doutora Fernanda, bom dia, obrigado. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. São doenças que nesse mês de junho, né, há uma campanha, uma informação maior sobre prevenção, diagnóstico. Eu queria começar pela anemia. Quais são as características, o que tem de sintoma em relação a essa complicação? Perfeito. Boa tarde, Márcio. Obrigada. Então, a anemia é uma alteração das células vermelhas do sangue, das hemácias. Você vai ter uma diminuição da hemoglobina e essa diminuição da hemoglobina diminui a chegada de oxigênio nos tecidos. E aí o paciente vai ter os sintomas de anemia. Fraqueza, cansaço fácil, pode ter falta de ar, desmaio, pode ficar com a pele mais pálida e sonolência, tudo isso devido à falta de oxigênio por diminuição da hemoglobina. Esse cansaço, às vezes, muitas pessoas demonstram, né? No dia a dia, o cansaço, aquela correria. O que o diferencia de um cansaço normal? É um cansaço excessivo, um cansaço que você pode ter, inclusive, sem fazer atividade nenhuma. Você não trabalhou, não estudou, não teve uma atividade física e mesmo assim se sente muito cansado, um cansaço fora do normal, do padrão daquela rotina. E associados aos outros sintomas que você mencionou, é realmente ficar atento. Tem algo que os mais antigos comentavam bastante, a história de identificar anemia pelo olho, né? Puxar ali, ver a coloração. Isso de fato procede ou não? Na verdade, a gente até examina o paciente desse jeito, olhando a mucosa, né, a conjuntiva, que é a mucosa do olho, mas a gente não tem uma relação perfeita, 100% do que a gente está vendo com os valores laboratoriais, mas pode ser uma ajuda, uma sugestão. Muito se fala sobre a falta de ferro. A anemia só ocorre nessas circunstâncias por falta de ferro ou não? Não, a gente tem anemia por milhares de causas, ela é multifatorial. A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia, que é a anemia carencial. Mas eu tenho também deficiência de outras vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B12, eu tenho ácido fólico, eu tenho anemia relacionada a doenças oncológicas, eu tenho anemia relacionada a doenças renais, então são várias causas que podem levar à anemia. Certo, e muitas perguntas já chegando. O Marcos Carvalho, que mora em Ananindeua. Marcos, obrigado pela sua participação. Ele quer saber se existe algum alimento que deve ser evitado por quem tem anemia. Evitado não. A gente costuma estimular a alimentação saudável, mas não tem nada que a gente peça para evitar porque pioraria a anemia. Tem o Breno de Águas Lindas, obrigado Breno pela sua participação. Ele quer saber quais são se há algum alimento indicado para prevenção ou até mesmo combate. No caso, ele tem anemia falciforme. A anemia falciforme ela é genética, então ela não está ligada à alimentação, não é uma anemia carencial. No caso da anemia por deficiência de ferro e deficiência de B12, aí sim a gente tem uma alimentação mais saudável que ajudaria. Certo. Vamos a mais uma participação. Agora quem marcou a hashtag você no JL1, uma pergunta do Júnior Cardoso. Sabe informar como estão os estudos sobre o transplante de medula para curar a doença do traço falciforme? É importante destacar que há diferença entre o traço falciforme e a anemia falciforme. Né? Isso. O traço falciforme ele faz parte do mesmo espectro da anemia falciforme, mas a gente não costuma nem tratar esse traço, a gente acompanha os estudos e já é uma realidade, na verdade, o transplante de medula para quem tem anemia falciforme, que aí sim o paciente é aquele paciente que precisa de internações frequentes, precisa de receber transfusões frequentes. O traço não, o traço a gente só acompanha, ele é muito mais uma alteração laboratorial do que clínica. Certo, tem a Helena lá de Coraci, obrigada Helena pela sua participação aqui no JL1, ela quer saber como faz para cuidar da anemia crônica. Tratamento. A anemia crônica, normalmente a gente tem que primeiro saber por que ela está com anemia crônica. A anemia ela é uma manifestação de alguma doença. Então, essa anemia crônica pode estar relacionada com alguma doença inflamatória, alguma doença renal, hepática, doença reumática. Então, primeiro descobrir a causa base dessa anemia para poder tratar. Mas sempre levar em consideração que uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, ajuda sempre. A questão hereditária, a mãe, o pai teve anemia, o filho pode ter ou não tem relação? No caso das anemias genéticas, como por exemplo a anemia falciforme.
Não o traço, né? O traço não. O traço, ele pode ou não dar anemia, não é algo, como eu falei, é mais uma alteração laboratorial do que clínica. Em que momento você deve ficar atento aos sintomas e procurar um médico dentro daquilo que a gente conversou lá no início? O paciente que está apresentando uma piora da qualidade de vida, então ele tem um cansaço excessivo, ele tem uma sonolência que dificulta as atividades do dia a dia, ele pode ter episódios de desmaio, ele pode ter uma fraqueza excessiva que impede ele de ter as atividades diárias, atividades físicas ou mesmo as atividades diárias. Aí é preciso procurar um médico para avaliar. A gente tem a participação aqui de uma telespectadora, não disse o nome, mas a gente, claro, agradece a sua pergunta. Ela quer saber se anemia profunda pode provocar leucemia. Isso é um grande mito. Não existe essa evolução entre anemia e leucemia. Existe sim uma anemia grave dentro do quadro de leucemia, mas se uma pessoa tem anemia, isso não vai evoluir para leucemia em momento nenhum. Mas uma pessoa que tem já o diagnóstico de leucemia vai apresentar normalmente uma anemia um pouco mais importante. E quem tem essa anemia um pouco mais profunda, qual é o risco que esse paciente tem caso ele não busque o tratamento adequado? Necessidade de receber transfusão, que já indica riscos para o paciente. Pode ter falta de ar intensa, importante, até insuficiência respiratória, então é importante ficar de olho. A senhora falou sobre a leucemia, a gente vai agora falar um pouco mais também da leucemia. O Eduardo Serra, que mora lá em Soure, no Marajó, obrigado, Eduardo, pela sua participação. Ele também pergunta o que acontece se não houver um tratamento adequado para a leucemia. Então, a leucemia já é um quadro oncológico, é um câncer. Então, se você não diagnosticar e não tratar, você infelizmente pode evoluir a óbito. Então, a leucemia, ela pode ter cura, ela pode ser tratável se você conseguir fazer um diagnóstico correto e precoce. Certo, a gente mencionou a questão de visualizar, né, o olho para ver se tem anemia. O Astor lá de Mosqueiro, obrigado Astor pela sua participação, ele pergunta o seguinte: o açaí é bom para combater a anemia? É bom, mas ele é melhor ainda se a gente pingar umas gotinhas de limão no açaí, porque você consegue absorver melhor o ferro que tem no açaí. Muito bem, então o limão, ele, digamos assim, acelera o processo de absorção do ferro? Exatamente, porque ele tem vitamina C. Isso aí, o ferro muito bom, né? Antioxidante, enfim. Tá aí, Astor, pode ficar tranquilo que o açaí vai ajudar. Claro que existem outros hábitos importantes também, é importante destacar isso, né, doutora? Exato. Não é só o açaí também, a gente tem que ter em mente que outros alimentos são importantes também no combate à anemia. A gente mencionou o açaí, né? De que forma a alimentação ajuda, né? É importante falar da prevenção em relação à anemia, né? Que há a possibilidade, né? Para você produzir a hemoglobina, que é ela que está baixa e dá origem à anemia, para você produzir, você precisa de alguns nutrientes, entre eles o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico, que a gente encontra na alimentação. Então, se você come verduras, legumes, frutas, carne vermelha, regularmente, você vai conseguir ter um combate, uma prevenção dessa anemia, com certeza. Muito bem, doutora Fernanda, muitas perguntas chegando, tá certo? Peço que a senhora fique aqui, no outro bloco a gente vai responder. Voltamos com o quadro Fala Saúde, hoje dando suas dúvidas sobre a anemia e a leucemia, e a gente volta a conversar com a médica hematologista, a doutora Fernanda Cordeiro. Muitas perguntas chegando, eu começo com uma da Josi, que mora lá em Castanhal. Josi, obrigado aí pela sua participação. Ela quer saber se é verdade que beterraba com acerola ajuda a combater a anemia. Entra naquela questão da alimentação saudável, né? A beterraba tem bastante ferro, a acerola vai ter a vitamina C, que ajuda a absorver ferro, então, sim, as duas coisas juntas podem melhorar um pouco esse combate. E ainda sobre alimentação, a Nilza, que mora lá em São Domingos do Capim, obrigado, Nilza, pela sua participação. Ela pergunta se o feijão tem o ferro que a gente precisa. O feijão tem bastante ferro, mas a melhor fonte de ferro na alimentação seria a fonte da proteína animal. Por isso que a gente pede sempre para o paciente comer carne vermelha, sempre que puder, obviamente, né? Se ele não tiver nenhum tipo de restrição, a carne vermelha vai ter uma quantidade de ferro que é muito bem absorvida pelo organismo. Quando a carne está um pouquinho mais cara, tem alguma alternativa ou é difícil de encontrar? Tem a alternativa dos vegetais. Sim.
A própria beterraba, Perfeito. sempre juntando com algo que tenha vitamina C, porque aí você consegue juntar o ferro, a vitamina C e absorve melhor. Como o exemplo do açaí, por exemplo, com as gotinhas de limão. Muito bem. Não sei que vai ficar bom? Vamos ver, né? Mas é importante a saúde, acima de tudo, né? A Maria José, ela está perguntando o seguinte, quando a anemia está em 8, deve ser o nível, né, do exame, está muito perigoso? Então, 8 é o nível da hemoglobina. Para a gente dizer que o paciente tem anemia, para mulher abaixo de 12 e para homem abaixo de 13. Então, sim, 8 já é uma anemia mais importante. Tem que ficar de olho porque se cair mais que isso, pode vir a necessidade de transfusão de sangue. Certo, vamos à sua participação pela hashtag você no JL1. A Simone Moraes pergunta, o excesso de fluxo menstrual tem relação com a anemia? Com certeza, essa é uma das principais causas de anemia na mulher. Mulher menstrua, tem mais anemia que homem e quanto mais você perde sangue nesse período, mais chances de você ter anemia. Certo. O Jovino Carvalho, mora em Breves, obrigado Jovino pela sua participação também aqui com a gente. Ele quer saber quais os fatores que levam a pessoa a ter anemia. A anemia ela pode ser pela perda de sangue, como por exemplo o fluxo menstrual, ou qualquer outra perda de sangue, perda pelas fezes, pelo xixi ou qualquer outro sangramento, e por uma alimentação ruim. A alimentação ruim também é uma causa importante de anemia. O Heraldo Santos, ele comenta que tem um diagnóstico de leucemia e quer saber se é indicado, no caso dele, se deve fazer o transplante de medula? Depende, cada caso é um caso. A gente hoje em dia sabe que dependendo de alterações genéticas, quais alterações o paciente tem, a gente vai dizer se ele vai ter indicação ou não de transplante. Certo, a gente tem participação aqui, um telespectador que não comentou o nome, mas a gente, claro, agradece a participação. Ele comenta o seguinte, que o neto foi diagnosticado com anemia hemolítica. E ele quer saber se tem cura. O neto tem 5 anos de idade. Anemia hemolítica é uma anemia por destruição das hemácias. E aí tem que ter uma causa. Dependendo da causa, sim, vai ter cura. Também precisa descobrir e investigar essa causa. A gente falou muito sobre o diagnóstico da anemia. Da leucemia, de que forma esse diagnóstico ele ocorre? A gente suspeita através de um hemograma, um exame simples que todo mundo tem acesso e todo mundo já fez alguma vez na vida. Mas para confirmar, eu preciso fazer uma punção da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. Então, é através de um exame chamado mielograma. Perfeito. A participação agora do Torres, que mora na Marambaia. Obrigado, Torres. Ele comenta que a irmã e a mãe faleceram com leucemia mieloide. É isso, né? Isso. Ele quer saber se há possibilidade de outras pessoas na família também terem essa mesma doença. Dificilmente. Essas leucemias, tanto as mieloides quanto as linfóides, elas têm um componente genético, mas não têm um componente hereditário. Não há provado nada cientificamente que você vai ter uma transmissão de pai para filho ou entre familiares de um gene que faça você ter leucemia. Certo. Agora, o Naso Rocha, ele pergunta se a falta de vitamina D pode provocar anemia. Ele quer saber. Não. Pode provocar sintomas muito parecidos com os sintomas que a gente já comentou de anemia, mas especificamente a anemia não. A gente tem a participação da Marina Santos, que fez uma cirurgia bariátrica há 10 anos e desde então ela tem que fazer a reposição de ferro, seja com bolsa de soro vermelho ou uma medicação mastigável, mesmo comendo feijão todos os dias. E ela quer saber como tratar isso de forma eficaz para que ela não tenha, enfim, essa perda. E quer saber se deve fazer uma investigação com outros especialistas, que ela até comenta que o normal da ferritina seria dar 50 no mínimo. E o dela sempre deu 21 após a cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica, cada vez mais comum hoje em dia, ela faz uma retirada de uma parte do estômago e de uma parte do intestino, que é exatamente onde a gente absorve esses nutrientes importantes para a formação da hemoglobina. Então, dificilmente ela, por via oral, fazendo reposição por via oral, vai ter uma normalização desses níveis. Então, ela tem que fazer acompanhamento com o hematologista regularmente e fazer a reposição normalmente ou endovenoso ou intramuscular. Perfeito. Doutora Fernanda, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, até a próxima e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. E obrigado a todos que perguntaram também aqui com a gente.